Em fevereiro de 2024, o Tribunal Provincial de Barcelona condenou Daniel Alves a 4 anos e 6 meses de prisão por agressão sexual. Em março de 2025, a Seção de Apelações do Superior Tribunal de Justiça da Catalunha decidiu, por unanimidade, anular a sentença de primeira instância. Enquanto o Ministério Público da Espanha queria um aumento da pena para 9 anos, a vítima estava pedindo a pena máxima, de 12 anos de prisão. A defesa do Daniel Alves entrou com um pedido de absolvição, alegando que tinha 16 pontos em que a primeira sentença descumpria ou violava os preceitos básicos como presunção de inocência. Foi esse pedido que a Seção de Apelações aceitou e decidiu anular a sentença condenatória, contrariando o que foi definido na primeira instância. Foram 4 juízes, 3 mulheres e um homem, que analisaram o recurso apresentado pela defesa. Eles recusaram a possibilidade de um novo julgamento e optaram pela anulação da condenação. A justificativa da Justiça Espanhola foi de que a decisão da primeira instância não estava apresentando elementos suficientes para a condenação. A sentença afirma que essa decisão tem imprecisões, inconsistências e contradições sobre os fatos. Mas essa decisão não é definitiva, ainda cabe recurso. A pergunta que fica no ar é: o que aconteceu nesses 13 meses para que a decisão fosse totalmente oposta à que condenou o ex-jogador por estupro? Quarta-feira, 2 de abril de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou receber aqui a jornalista, escritora, roteirista Cristina Fibe, mais uma vez. Cris, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui, conta comigo sempre. Prazer demais te receber, apesar de ser uma decisão, né, uma nova etapa do caso Daniel Alves, que deixa a gente com um mal-estar tão grande, para dizer o mínimo. E eu vou começar falando sobre essa absolvição e uma alegada falta de confiabilidade no depoimento da denunciante, que foi o termo que foi dito no julgamento, né? Insuficiência de provas. E eu queria trazer alguns pontos a respeito de como a vítima prosseguiu durante esse processo todo, né? Ela se manteve no anonimato, ela não quis receber indenização, mesmo tendo direito a isso, e isso não retiraria, né, nenhum tipo de mérito, ou enfim, não colocaria nenhum peso a mais nessa história, mas é um dado da realidade. E ela também manteve a versão dela o tempo inteiro. Foi um depoimento muito consistente. O Daniel Alves, que foi acusado, ele mudou a versão 5 vezes durante essa história. Então a gente teve vídeos, testemunha, perícia, enfim, ela seguiu todos os protocolos. E mesmo assim o depoimento dela não foi considerado consistente. Por que que tudo isso não foi o suficiente, Cris? Gabi, é um caso muito exemplar, eu acho muito emblemático das dificuldades, dos obstáculos que a gente tem para condenar um homem acusado de violência contra a mulher de forma geral, não só sexual. Então eu acho que a gente falou, né, desse desapontamento, esse desalento que dá. A gente falou antes de entrar no ar, né, que sexta-feira foi um dia difícil, que se acaba o dia meio zonza, meio tipo, que fui atropelada pelo quê? Porque imagina a vítima, então, como ela não ficou, mas bate em todas nós, porque a gente vê um caso que era para ser exemplar, para cessar uma violência num mundo que a gente sabe que é muito frequente, que é o mundo do futebol, o jogador muito poderoso e rico, e a gente sabe que esse crime de estupro é um crime de poder, é um crime de subjugar a mulher, não é um crime de prazer. Então aquele pensamento antigo e disseminado de ela provocou,
ou que dizem sobre essa vítima entrou no banheiro porque quis, foi para a balada porque quis, etc e tal. Esse pensamento é inadequado, antigo e deslocado, porque não é um crime que a mulher provocou, excitou aquele homem, e então ele, provocado, não teve como se controlar. Isso é uma mentira, é uma grande falácia. O fato é que o crime de estupro, os crimes contra a mulher, eles são crimes de demonstração de poder. É o homem querendo colocar a gente no lugar que eles acham que a gente merece estar, que é sob o seu domínio. E o mundo do futebol, onde circula muito dinheiro, a gente sabe, muita gente é sabido, da CBF no Brasil para baixo e no exterior também, que há muita violência contra a mulher. As mulheres são vistas como objetos e são frequentes as festas em que as mulheres são convidadas, recebidas ou pagas para estar como objetos. Vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa, já que a gente está falando sobre violência sexual, agressão, violência contra a mulher. Você sabia que independência financeira é um passo importante para que as vítimas consigam se livrar dos seus agressores? A gente vai falar aqui no ICL sobre como fazer o seu dinheiro render. Então, o Eduardo Moreira vai trazer uma aula sobre isso, sobre rentabilidade financeira, sobre investimento. É super importante, vai ser no dia 15 de abril, uma terça-feira, 8 horas da noite, e você pode garantir sua vaga de graça em detalhesicl.com.br. Você dá uma pausa rapidinho na nossa conversa, coloca o teu e-mail e aí você já garante que vai conseguir assistir essa aula e ter acesso. Agora sim, a gente volta para a nossa conversa no Em Detalhes. Ele é confrontado com a apresentação de provas e aí ele apresenta uma nova versão. E tem um ponto que me chama muita atenção e que eu acho que a gente não fala muito, que em casos como esse a gente trata como se fosse 50-50, possível mentir em pé de igualdade, quer dizer, ela pode estar mentindo, ele pode estar mentindo. Quando a gente sabe que o número de acusações falsas, né, de mulheres que apresentam acusações falsas é muito menor diante do número arrebatador de agressões, de violência contra a mulher que a gente tem hoje no mundo, no Brasil. Então, a gente não pode colocar isso como um pé de igualdade quando a gente está falando de o que é denunciar uma violência, né? É um desespero muito grande denunciar uma violência. Ela não tem nada a ganhar com isso. Muito pelo contrário, ela está sendo revitimizada agora. A própria advogada dela diz que foi para ela como voltar ao banheiro onde ela foi violentada de novo. Porque é isso, a pessoa é chamada de interesseira, há retaliação de todos os lados, de fato, ela não tem nada a ganhar. E a gente acompanha vários casos assim, né? Como a Mari Ferrer, por exemplo, eu me lembrei dela durante a sua fala. O que ela teve a ganhar nesse processo, né, Cris? Não só não teve nada a ganhar, como perdeu muito, Exatamente. como segue traumatizada e destruída. Como essa vítima também, do caso Daniel Alves, essa tristeza, como a advogada dela falou, esse voltar ao banheiro, significa sim uma nova violência, é o que a gente chama de revitimização. Quando a justiça nega a ela a palavra dela, acreditar na palavra dela, ir atrás da reparação que é merecida sim e é necessária para a cura desse trauma, isso é de uma violência, é o sistema de justiça revitimizando uma mulher que estava em busca da própria justiça. E é um selo, né, de impunidade para os violadores que estão aí à solta. Então, como você falou, Gabi, é muito importante a gente lembrar que os índices de falsas acusações são mínimos, inclusive, gente, porque é crime, porque se isso for comprovado, é a mulher que acaba condenada. Inclusive, gente, porque tem mulheres que são vítimas de violência sexual e física e outros tipos de violência por parte de homens que gastam dinheiro que não tem atrás de advogado para parar esses homens. O que essas mulheres querem não é destruir a reputação dos homens, como muita gente aí, né, desse contra-ataque, muitos homens violentos vêm falando por aí, né, ela queria destruir a reputação dele. Olha, gente, essa mulher nunca quis ter a identidade dela revelada, ela abriu mão da indenização a qual ela tem direito e deveria receber, porque ela vai precisar dessa indenização para tratar a sua própria saúde física e mental, para superar esse trauma, então ela deveria
receber sim a indenização, mas ela abre mão publicamente da indenização, sabendo que ela vai escutar, que é a aproveitadora, que é Maria Chuteira, que está denunciando esse homem para ganhar dinheiro. Agora, imagine você, pessoa comum, qualquer pessoa, acordar um dia e dizer: vou atrás de Daniel Alves, vou atrás de Robinho, vou denunciar este homem imenso que vai ter todas as ferramentas para me humilhar e para me esgotar na justiça, me esgotar financeiramente. Gente, é um périplo. Quando uma mulher vítima de violência sexual me procura perguntando o que fazer, e pelo amor de Deus, eu sou jornalista, né? Não sou psicóloga ou policial, mas elas perguntam, porque eu lido com casos de violência sexual todos os dias, elas perguntam o que fazer. E olha, é preciso denunciar, é preciso combater a subnotificação, até para ter políticas públicas, é preciso parar esses homens, porque os violadores normalmente agem mais de uma vez. Agora, sinceramente, tem que estar preparada para um périplo, tem que estar preparada para muito, muito sofrimento, porque o contra-ataque é muito grande. E essa mulher vai ficar sendo revitimizada. Tem mulheres vítimas de violência que repetem 7, 8, 9, 10, 15 vezes o depoimento. E são... Imagina a situação que desconfortável você ir à frente num tribunal ou na delegacia, ter que ficar repetindo, e sim sendo humilhada muitas vezes, porque as perguntas não são feitas de forma sempre delicadas, levando em conta que você passou por um trauma, são feitas às vezes de forma a te humilhar, e mesmo mulheres envolvidas, né, na avaliação desses casos, no julgamento desses casos, na investigação desses casos, muitas vezes são mulheres também fruto dessa sociedade patriarcal e misógina, onde as mulheres são vistas assim como objeto, como se a gente tivesse culpa pelo crime, né, Gabi? Então, ainda por cima a gente tem que passar por isso, a gente tem vergonha de um crime que a gente não cometeu, a gente sofreu, a gente sente culpa pelo crime que a gente sofreu, a gente fica repassando, achando que a gente podia ter feito alguma coisa diferente, que de alguma forma é nossa responsabilidade. Não é nossa responsabilidade, é a responsabilidade de quem comete o crime, não tem que ter medo, nem vergonha, nem culpa. Mas é o que a gente tem, é o traço mais comum a todas as vítimas de violência sexual, sentir medo, sentir vergonha, sentir culpa. E aí as poucas que conseguem, por coragem, por questões financeiras, e eu não gosto nem de falar coragem, porque parece que as que não denunciam são covardes, e não são. Tem milhares de elementos que cercam essas violências, que fazem com que uma mulher prefira muitas vezes não denunciar, inclusive a revitimização que elas estão assistindo. Então esse caso do Daniel é um caso emblemático, porque muitas mulheres vão olhar e falar: bom, se essa mulher que foi atendida imediatamente, que tem gravação, que tem material genético no corpo, que tem roxo, que contou tudo certinho toda vez, que estava sempre à disposição da justiça, que não mostrou o rosto, aliás, foi exposta pela família do Daniel Alves, que não quis dinheiro, se essa mulher foi humilhada, achincalhada e revitimizada, quem sou eu? O que eu vou fazer? Quem vai me ajudar? Ela foi ajudada e mesmo assim ela não conseguiu ver justiça sendo feita, né, Gabi? É um exemplo terrível. Era justamente isso que eu ia te perguntar, como é que isso afeta a confiança de outras vítimas de violência sexual, de que elas podem denunciar os seus agressores. Isso é muito ruim para esse processo todo. E aí eu queria um pouco olhar para esses caminhos jurídicos agora, né? Tanto para a vítima quanto para o Daniel Alves, depois da anulação da condenação pelo Tribunal Superior da Catalunha. Quer dizer, quais são os possíveis passos legais para o Daniel Alves? Ele pode retornar ao Brasil sem restrições, se ele quiser. Ele pode realmente receber indenização pelo tempo que ele ficou preso preventivamente, porque ele disse que quer indenização. A defesa dele já falou publicamente sobre isso. E para a vítima, ela pode recorrer dessa decisão e ter uma reviravolta, talvez, nesse caso? Pode, Gabi. Então são dois passos, né? De um lado, a vítima, se tiver energia, dinheiro, fôlego, se ela não tiver, não conseguindo levantar da cama, né, Gabi, deprimida, triste, enfim, se ela conseguir, tiver forças para continuar esse périplo, ela vai recorrer ao Tribunal Superior da Espanha. Ela e o Ministério Público, ela com a advogada assistente de acusação, o Ministério Público também pode fazer isso. É provável que façam, que recorram ao Tribunal Superior da Espanha. Enquanto isso, como a condenação foi anulada, Daniel Alves pode sim reaver os seus passaportes, sair do país, eventualmente. Imagina agora se esse homem vem para o Brasil e aí
também, se ela recorre, parece que o processo lá pode demorar alguns anos, 3 a 4 anos é a previsão, porque vão ter que refazer as diligências, refazer a coleta de provas, a coleta não, mas a revisão das provas, tem que reiniciar o processo, começar tudo de novo, para o Tribunal Superior da Espanha avaliar se considera que essa vítima foi estuprada e se há provas suficientes para condená-la. Então, olha a situação que a gente tem um provável recurso do Ministério Público e da vítima, de um lado, ao Tribunal Superior da Espanha, ao mesmo tempo que a gente tem um homem livre e cuja condenação foi... Então, ele não deve nada à justiça nesse momento. Esse é o fato. E aí, sobre indenização, ele primeiro recebe de volta, vocês lembram que ele pagou aquele dinheiro para redução da pena, que a família do Neymar ajudou, ele vai ter esse dinheiro de volta, o dinheiro da fiança de volta, que são dois valores diferentes. Se não me engano, no total é 1.150.000 euros. E, além disso, ele tem direito a pedir uma indenização para o governo pelo tempo que ele ficou na cadeia, que foram, se não me engano, 400 dias, alguma coisa assim, 400 e pouco quebradinhos. Ele tem dinheiro a um X, 30, 50 euros por dia, na somatória total, 20.000 euros e poucos dinheiros. Ele teria o direito a pedir como indenização por ter ficado preso. Então, quer dizer, Gabi, a gente aqui acreditando na palavra da vítima, em toda a aplicação do protocolo que a atendeu imediatamente, e essa vítima tendo razão, é um escárnio, né, Gabi? É o mínimo que a gente pode dizer. E aí, só para retomar um pouquinho a pergunta anterior, que a gente falou, eu acabei te atropelando, sobre o impacto disso em outras vítimas, eu queria só complementar que é brutal mesmo, né, Gabi? É brutal, assim, e vamos falar de outros exemplos, né? A gente acha que a gente está num momento de contra-ataque muito grande, é um momento, digamos, pós-era Me Too, em que a gente está vendo os agressores muito à vontade para desacreditar as vítimas, descredibilizar as mulheres, fazer o que a gente chama de DARVO, né? Que é na sigla em inglês, o deny, que é negar. Primeiro ele nega, depois ele ataca, é o attack, depois é o reverse, ele reverte as posições, ele se coloca como vítima e coloca a vítima como algoz. Então, é uma coisa que já tem essa expressão de tão na cartilha que está, a cartilha do contra-ataque dos violadores sexuais. Então, a gente está vendo isso já acontecer em outros casos, e isso vai deixando muito difícil para as mulheres toparem, se expor, denunciar e ir à justiça. Então, a gente viu, por exemplo, para dar um outro caso que ainda não está resolvido no Brasil, aliás, vários casos de denúncia pública de violação sexual não são resolvidos no Brasil nunca. Vide a família Klein, Saul Klein e Samuel Klein, que estão ali na Polícia Civil, uma investigação enorme. O Saul Klein já foi condenado no Ministério do Trabalho por trabalho análogo à escravidão sexual. É uma tipificação ali bem específica do caso do Saul Klein. Ele foi condenado a pagar 30 milhões de reais e no aspecto criminal, não tem nada contra ele. Ele nega os crimes e, né, está recorrendo, mas o fato é que no criminal ficou parado na Polícia Civil. Então, estou citando aqui um caso, o caso do Silvio Almeida, que ainda está em investigação pela Polícia Federal. A Aniele, que nem quis denunciá-lo publicamente, a Aniele tentou, ao máximo, lidar com isso de outra forma para não precisar se expor, e a gente está vendo um contra-ataque que descredibiliza a Aniele e também a própria ONG que faz acolhimento às vítimas de violência sexual. E a Aniele está aí nas redes sociais tomando porrada o tempo inteiro. Então as mulheres olham isso e falam, bom, eu vou denunciar, eu vou tomar porrada assim também? É isso? Enfim, é um serviço enorme, Gabi. Muito bom esse ponto que você traz, essa lembrança de como há uma manobra política, jurídica, para que esses agressores tentem inverter a situação e tentar descredibilizar essa mulher. Existe uma estratégia, de fato, por trás disso, né, que muitas defesas têm adotado em casos de agressão sexual, né, de acusação. E durante esse processo, foi muito simbólico, Cris, na sua fala você ressaltou isso, como
a gente teve um modelo que até a gente importou para o Brasil, né, que foi um protocolo não é não, porque o protocolo que foi levado a ser feito durante esse caso, como essa vítima foi tratada e protegida, né, pela justiça durante a aprovação desse processo, ele foi importante na proteção da vítima. E como é que isso impacta também na implementação de instituições, de recursos que a gente pode utilizar aqui no Brasil? Por exemplo, a gente tem a decisão do Supremo Tribunal Federal no Brasil, então, proibindo a desqualificação de mulheres vítimas de violência sexual, né? Então, uma espécie de demonstração de preocupação com essa revitimização que a gente está falando aqui, que é tão grave. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, ainda assim é muito difícil esses casos sendo levados para a justiça. A gente sabe que na prática o judiciário é muito conservador e não está preparado para lidar com violência sexual. Então, eu queria te ouvir um pouco por essa perspectiva, né, de como o sistema judiciário não nos serve, não servem as vítimas, né? São crimes que envolvem violências que não podem ser julgados como qualquer outro crime, né? Especialmente quando a gente está falando de homens que são poderosos e estão na mídia. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente levar em consideração. É sim, Gabi, mas olha como a gente está falando, e eu acho importante também para a gente não ficar totalmente pessimista e desacreditada, é importante a gente lembrar que a gente está, eu acho, num ponto de virada. Eu até ouvi a Maíra Cota, que é uma advogada especializada nisso, falando disso nas redes sociais dela, para a gente lembrar que o processo de busca de proteção aos nossos corpos, ele é muito longo e muito árduo, e no caminho a gente vai levar rasteira, mas a gente está avançando, então a gente tem que lembrar disso, né, que são obstáculos que a gente vai ultrapassá-los, para a gente não largar tudo, porque às vezes dá vontade da gente largar tudo, ficar chorando em posição fetal e desistir de obter justiça. Só que uma vez que a gente silencia, se a gente for silenciada por um sistema de justiça que ainda não aprendeu a acreditar na nossa voz e a ver realmente a gravidade, o tamanho do problema que é a violência contra a mulher, que é todo dia, que é contra muitas de nós, que eu ousaria dizer que todas nós já passamos em algum nível por uma violência sexual. Se você lembrar que hoje a gente tem uma lei de importunação sexual no Brasil, que quando eu cresci, quando eu era adolescente, não havia essa lei de importunação sexual. Por essa lei, os meninos que na boate puxaram meu braço, passaram a mão na minha bunda, tentaram me beijar à força, todos esses estariam na cadeia. Então, assim, a gente está evoluindo aos poucos na tipificação dos crimes, a gente está evoluindo, como você falou, trazendo também esse protocolo para o Brasil, de atendimento, fazendo treinamentos. Eu vou às vezes a bares em São Paulo, alguns no Rio. Em São Paulo eu vejo isso mais, já com os cartazes de atendimento, falando se você precisar de ajuda, vai ao bar. Tem alguns bares que tem códigos, sinais, tem bar com nome de drink, vai ao bar e peça o drink tal, se você estiver sofrendo violência e precisar de ajuda, para ter o socorro imediato. Tem também um entendimento já de que no condomínio as pessoas têm que ajudar, que é a obrigação da síndica ou do síndico ajudar vítimas de violência. A gente não pode ficar calado. O que a gente mais estava acostumado é ouvir vizinha gritando, pedindo socorro e não fazer nada, né, Gabi? Então eu acho que está mudando o pensamento, a gente está mudando também a tipificação legal, para ampliar o escopo, né, do entendimento do que é crime, do que pode, do que não pode. Agora, é uma transformação muito radical, porque até ontem, na verdade, até hoje, a gente ainda é considerada seres menores do que os homens, objetos. Então, quer dizer, tudo tem a ver com a desigualdade salarial, com a dificuldade de acessar o trabalho fora de casa, porque a gente está dentro de casa em trabalhos não remunerados. Então tem tanta coisa ainda, até o acesso à educação. As mulheres negras que estão cuidando das casas e não estão conseguindo ou se capacitar ou trabalhar fora, e muitas vezes são subjugadas por homens. Enfim, tem um escopo enorme ainda de violências que a gente está combatendo, e a gente está evoluindo nesse combate. Mas o sistema de justiça, como está posto hoje, é um sistema criado nessa sociedade, que é uma sociedade que subjuga as mulheres, e ele precisa se transformar inteiro. E veja a ironia, essa lei que você citou, a Lei Mariana Ferrer, para impedir que mulheres vítimas de violência sejam humilhadas no tribunal, essa lei
foi criada por causa da humilhação que essa mulher passou, a Mariana Ferrer. E, Gabi, o que aconteceu com ela? Ela está traumatizada, o acusado pelo estupro que ela sofreu foi absolvido, e a jornalista que denunciou essa humilhação, que fez a humilhação virar lei, foi condenada por difamação, porque foi processada por promotor, por advogado de defesa, por juiz. E é a jornalista que está agora enfrentando a justiça. Você veja o tamanho dessa injustiça. Então, é um sistema ainda inteiro para a gente mudar, Gabi, evoluir. É lento, mas a gente tem que ser otimista, que a gente está mexendo num negócio muito estrutural, muito grande, a gente está lutando contra o status quo, o sistema como ele é, e a gente vai ter que continuar lutando juntas, sem desistir, porque se a gente desistir, é a gente que vai sofrer mesmo. Então, a gente não tem outra alternativa, Gabi. E teve o caso também, Cris, só para a gente fechar rapidinho, mas teve o caso da acusação contra o Robinho por estupro coletivo em 2013. Esse caso está no Supremo Tribunal Federal. E até lembro, antes disso, um caso bastante antigo, que é o do goleiro Bruno, que foi, enfim, levado... Ele foi avançando, né, depois da condenação, depois ele foi para regime semiaberto, depois liberdade condicional, mas o que me chamou a atenção foi como as pessoas receberam o Bruno de volta nos gramados, né, tirando foto com ele, de braços abertos, como se ele fosse um ídolo nacional. Na época foi algo que me chamou muita atenção e foi bastante chocante também. Então, a gente teve, eu acho importante você falar sobre olhar para isso com esse olhar otimista, e a gente precisa disso, porque a gente já teve outros exemplos no passado e a gente está avançando em termos de condenação também, de resposta a esses crimes, né? Avançando bastante, mudou o perfil, né? Mudou o perfil da reação, Gabi. Então a gente teve ali o Cuca nos anos 80, lembra? O caso do Cuca, com outros jogadores também coletivo, que foram recebidos com festa no Brasil, com cobertura de imprensa. A palavra da mulher não era nada. O que estuprou coletivamente uma menor de idade, que se dane. Aí foi evoluindo. O Robinho foi um caso muito emblemático, porque no caso da homologação da sentença no Brasil, lembra, o Robinho foi condenado na Itália, ele nesse meio tempo já tinha vindo para o Brasil, então ele ficou impune aqui, embora ele tivesse sido condenado por estupro coletivo de vulnerável na Itália, ele veio para cá jogando pelada na praia, vida que segue, claro que muita gente ainda pedindo foto e idolatrando e tal. Quando pedem a homologação da condenação dele aqui no Brasil, fez toda a diferença aquele podcast que o UOL fez, Grampos, do Robinho, em que a gente escutou dentro dos nossos ouvidos o desdém e as confissões daquele estupro coletivo, o desdém com relação à vítima e aquele grupo de amigos confessando o que tinha feito. Isso foi tão violento que eu acho que isso mudou o desfecho do caso no próprio Supremo, mudou o desfecho no Brasil e ele acabou preso. E o Daniel Alves também tem influência nisso, a condenação do Daniel Alves, que tinha acontecido na Espanha, também tem influência no Brasil para a gente falar, bom, também temos que dar uma resposta, vamos parar essa violência. Então a gente aos pouquinhos, Gabi, vai evoluindo, assim, muito mais devagar do que seria necessário para os índices de violência contra a mulher no Brasil, que são altíssimos. Então, assim, eu gostaria de não ser procurada por mais vítimas do que eu dou conta como jornalista de contar as histórias, entendeu? Porque é muita gente. É lastimável e a gente tem um longo caminho, mas a gente realmente não pode esmorecer, embora essa história do Daniel Alves não possa ser vista hoje como nada diferente de uma grande derrota muito grave mesmo para todas nós. Sem dúvida nenhuma. Cris, é sempre importante te ouvir, eu aprendo muito com você e também me dá muita esperança para a gente continuar firme, né, nessa luta. Obrigada demais, querida. Um abraço grande. Obrigada a você pelo convite, obrigada a toda a equipe e a todo mundo que ouviu a gente até agora. Obrigada mesmo, um beijo, até a próxima. Beijo, até mais. Obrigada também você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos e na sequência tem o Rolê ICL. Lembrando que o Em Detalhe está em todas as plataformas de áudio para você poder ouvir também no formato podcast. Até amanhã. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente
fala sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso, entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.